As mulheres estão a cada dia conquistando seu espaço na sociedade, a cada dia mais empoderadas, diferente de outras épocas. Elas não se limitam ao papel de mãe, dona de casa, filha, esposa. Hoje elas são empresárias, advogadas, médicas e vêm se destacando cada vez mais no cenário político. No programa Câmara por Elas, nós recebemos hoje a professora e vereadora Jaqueline, do União Brasil. Ela é um exemplo de mulher, filha de agricultores, estudou em escola pública, é advogada, pedagoga, professora, como é conhecida, professora Jaqueline. Foi a vereadora mais votada do Amazonas pela 18ª legislatura, com mais de 9.000 votos em 2020. Primeiro, é uma honra estar recebendo você. Você é a nossa primeira convidada desse programa. Antes de ser vereadora, a senhora trabalhou aonde? Bom, minha experiência na educação iniciou-se aos 18 anos de idade, né? Eu sou oriunda do interior do Ceará, uma cidade de Russas, e lá a universidade, que nós não tínhamos universidade ainda, mas o magistério, né? Na época fazia o magistério, o 2º grau de magistério. E aí eu comecei a trabalhar no Ceará, no interior lá. Depois, quando eu vim para cá com 12 anos de magistério no Ceará, me transferi para cá. E continuei trabalhando nas escolas. Sou concursada da Secretaria Municipal de Educação, SEMED, como pedagoga e professora. Então, sempre estive à frente de gestão escolar. Na verdade, na sala de aula, eu praticamente fui na universidade. Universidade Federal do Amazonas, eu trabalhei como professora substituta, nas disciplinas de didática e metodologia do ensino. Depois eu fui para a gestão de escolas, Escola Fábio Luceno, Nova Esperança, Escola Marli Garganta, no Terra Nova, Escola Nossa Senhora da Paz, no bairro da Paz. Depois eu fui gerente de distrito educacional, né, tomava conta de todas as escolas da Zona Oeste. E por aí a gente vai nesses caminhos da educação que não deixa, a educação é viciante, né? Professora Jaqueline, antes de você vir fazer parte da Casa Legislativa da Câmara Municipal, onde você atuou? O que você fez da sua vida? Olha, educação é tudo. Primeiro que ela te abre um leque de oportunidades, né? A profissão de professor, ela é muito importante para a gente abrir os espaços do conhecimento, aprender a ser, aprender a fazer, aprender a ver, né, e a conviver. E aí na educação você trabalha, mas você trabalha dentro daquele espaço. A escola é um espaço fechado, restrito, que o que mais você extrapola é ali na comunidade que está inserida a escola. Mas você não faz a política pública, você faz a política pública pequena, reduzida a um grupo, porque a educação pública é uma política social. Mas a gente precisa ampliar, então a gente vai trabalhando anos e anos. Eu tenho 40 anos no magistério, na educação. E aí você vê que você não pode mudar muita coisa, você muda aquele contexto daquela comunidade, mas você não consegue avançar em outras políticas sociais, né? Um alcance maior. Então isso me deu assim um estalo, né? Digo, vou buscar um lugar que eu possa abrir os espaços para as pessoas, oportunizar e ocupar o espaço de poder, né? Que a mulher na política, ela é muito importante, né? E mais no segmento como é o nosso, que é pouco representado. A educação, muita gente usa o nome de professor, mas não milita, não é da área, não fica, né? É um nome fácil de ser vendido, é um fácil de ser usado, mas você militar, viver aquilo ali é mais difícil. Então, na área de educação, a gente vai abrindo a questão intelectual e vai começando a criticar o sistema, criticar os órgãos de reprodução, né, o Estado, as administrações. Então, você pode criticar, mas também você pode propor soluções. Então, o parlamento é aqui, a gente pode propor também alternativa de solução, não só criticar, né? O discurso crítico é bom. Sabemos que um dos principais pilares que você defende é a educação, mas eu gostaria de saber como a sua profissão, a sua atuação lhe influenciou a fazer parte do cenário político, a estar aqui como vereadora representando o gênero feminino aqui na casa. Olha, nós parlamentares, a gente vem para cá, a gente sofre
Assim, até existe hoje um conceito diferenciado que é a questão da violência política, né? A mulher tem a violência doméstica, a violência sexual, psicológica, física, patrimonial. E hoje nós temos um conceito novo que é a violência política. As mulheres, elas não ocupam esse espaço de poder. Então aqui, quando eu cheguei, eu me deparei aqui, nós temos comissões temáticas. As comissões temáticas são sempre da mulher, né? A mulher, do idoso, tem a comissão de educação, orçamento, finanças, mas são comissões temáticas que às vezes, por exemplo, todo mundo quer uma Constituição e Justiça, porque é onde estão os grandes projetos, as grandes discussões. Mas da mulher, para você levantar essa bandeira, é mais tímida a participação. Então eu me apropriei dessa questão da mulher, para a gente fazer uma ampla defesa, para a gente discutir, para a gente ocupar esse espaço de decisão e esse espaço de poder, porque nós temos qualificação técnica, nós temos competência técnica, conhecimento, né? Estatisticamente nós estudamos mais do que os homens, nós temos mais horas de estudo do que os homens, porém as oportunidades dos espaços de decisão são menos, né? Então a gente vem para cá para fazer política afirmativa, para discutir, para deixar essa pauta da mulher em evidência, né? E trazer projetos que tragam para a mulher oportunidades e benefícios. Por exemplo, eu criei uma lei, nós temos uma lei hoje no município de Manaus que obriga, que reserva 20% de cota do sistema habitacional popular para mulheres vítimas de violência. Por que a gente pensou nisso? Porque a gente é mulher, a gente atende, eu também sou advogada, atendo mulheres, a gente vê que as mulheres muitas vezes se sujeitam àquela situação de violência, porque ela não tem onde morar, ela não tem um emprego, ela não tem autonomia financeira, né? E se você não tem onde morar, você não tem um lugar para morar, você não tem essa segurança de deixar o companheiro, porque você é uma dependente financeira dele. Então, quando você pensa num projeto que beneficia mulheres vítimas de violência, que pode estar dando oportunidade de libertação, de sobreviver, né? Então isso é muito importante, mas como é que a gente vê isso? A gente vê quando a gente está no dia a dia, trocando essa ideia com a mulher vítima de violência. Por que você não deixou o companheiro? Professora, quem é que vai me sustentar? Né? Aquele discurso triste de ouvir, mas é verdade. Ruim com ele, pior sem ele, né? Então a gente tem que desconstruir essa ideia de que pode ser melhor sem ele, mas a gente também tem que fazer a política social. Como é que é melhor sem ele? Morando debaixo da ponte? Não, melhor sem ele se ele tiver uma casa, ela tiver uma casa onde ela possa garantir a segurança dos seus filhos, né? Onde ela tiver um emprego também, oportunidade de emprego. Então, nós aqui no parlamento fazemos muitas coisas boas. A gente destina emenda parlamentar para as mulheres, para instituições que trabalham com mulheres vítimas de violência, qualificação técnica para essas mulheres. Então, isso é uma oportunidade que a gente dá através do nosso mandato, por meio do nosso mandato. Então é muito importante a mulher aqui no parlamento lutando pelas mulheres. Professora, quantos projetos você já aprovou aqui na Câmara? E eu entendi que o seu maior apelo mesmo é a educação, né? De leis, né? Porque a gente entra com o PL, que é o projeto de lei, aí depois ele se torna uma lei. Então ele deixa de ter o nome do vereador e se torna dono, quem torna dono desta lei é o município através do Poder Executivo, que é quem é o prefeito à época, né, da sanção da lei. Então, hoje eu tenho minha produção parlamentar de leis, né, leis já sancionadas, 47. Né, em tramitação PLs, que são projetos de lei, tem muitos ainda que a gente vai acumulando e vai passando pelas as comissões temáticas, que levam o devido processo legal, tem que acontecer. Então, a gente tem hoje 47 leis já sancionadas, projetos que já se tornaram leis. E para a mulher eu tenho 13, né? Nós temos uma série de projetos que a gente foca muito nessa temática. Lei para as mulheres, de proteção, de defesa, de campanhas de visibilidade para a questão da violência. E é isso que a gente tem que fazer, né? Dar a condição da gente expor o que as mulheres vítimas vivem, né? O que a educação precisa, porque eu falo de mulher como falo empolgada, mas nós temos a educação também, que é a nossa bandeira também, e é muito importante o segmento ser representado, o gênero ser representado, e esses espaços a gente tem que ocupar. Um dos temas que está em evidência mundialmente é o caso do jogador Daniel Alves, né, que praticamente acometeu, né, um estupro. É que a gente está numa evolução dos direitos da mulher, né? Cada vez mais a temática da mulher ela está em discussão. E os homens não se perceberam que muitas vezes existe tanta lei protegendo a mulher hoje, só precisamos divulgar e fazer com que os homens entendam, né? O assédio sexual, o assédio moral, né, contra o trabalhador,
Então a gente vê que hoje qualquer brincadeirinha pode se tornar assédio. E as pessoas não se dão conta, os homens, aquela brincadeirinha que no passado, desculpem, era vista como uma brincadeira, hoje pode se tornar, hoje é crime. Então a gente tem que começar a repensar os homens, as mulheres, claro que ninguém quer apelar, ninguém pode mais brincar com ninguém, senão fica muito engessado. A sociedade ninguém pode mais brincar, mas também tem que ter um limite, né, naquela brincadeira, né? Não perder a sua espontaneidade, as pessoas, mas também tem que ver até o que limite você está agredindo ou aquilo é só uma brincadeira. Porque hoje tudo vira assédio, né? Tudo vira matéria. Nós vivemos num mundo muito midiático, todo mundo tem um telefone na mão, todo mundo filma todo mundo, descontextualiza. E eu vejo com muita tristeza essa situação do Daniel, um jogador muito respeitado pelo Brasil todo, era um símbolo do nosso orgulho, né? Porque nós temos orgulho da seleção brasileira. A gente tem orgulho de ser destaque na mídia internacional com relação ao nosso futebol e ao mesmo tempo ficamos envergonhados de saber que os nossos jogadores, eles não veem a mulher com seriedade, né? A senhora é representante da Comissão de Direitos da Mulher, da comissão voltada ao setor agrário e outras comissões também. O que essas comissões têm feito aqui para beneficiar a população? Olha, na Procuradoria Especial da Mulher, a gente trabalha acompanhando mulheres em delegacias, a gente faz parte da Rede de Proteção da Mulher. A Rede de Proteção são os órgãos que trabalham para dar assistência à mulher, assistência social, psicológica, né, de emprego, justiça, né, jurídica, aliás, justiça não, jurídica. Né, eu queria fazer uma correção, não sou mais a presidente da Comissão da Mulher, porque ontem houve uma eleição e a gente tem que ser, de 2 em 2 anos a gente tem que sair para outra pessoa assumir, né? Mas eu fiquei na vice-presidência e na Procuradoria da Mulher eu continuo porque nós criamos essa Procuradoria aqui e é um órgão independente, né, de acessório para a mulher. Então, a gente faz para que essas questões da mulher, para que a gente possa criar uma rede de proteção. Né? Nós temos outros órgãos, você falou da Frente Parlamentar em Defesa da Zona Rural. A gente também tem um público de mulher da zona rural, mulheres produtoras, mulheres que vão para a enxada, mulheres que vão para a plantação, mulheres que criam galinha, que criam pato, que criam peixe, né? Então a gente defende zona rural porque eu também sou filha de agricultores, né? Então as minhas origens são da agricultura familiar, agricultura de subsistência, que a gente plantava para comer, o excedente a gente trocava, né? Aquela coisa do escambo mesmo, mas que a gente tem que olhar para esse público que bota o alimento na mesa da gente aqui da cidade, né? E o Amazonas, ele não tem essa cultura ainda de agricultura muito forte. Nós precisamos incrementar essa cultura de plantação. Aqui nós temos uma terra, uma agricultura só para come e pronto. E aqui nós temos uma sazonalidade também, porque tem época que você planta no seco, aí vem a cheia, leva tudo. Então tu planta 6 meses e come 6 meses, né? Que isso é uma coisa típica da região, então a gente tem que entender. Mas nós temos terras boas que poderíamos produzir e incrementar, incentivar. Então, eu vejo, por exemplo, hoje nós estamos uma emenda parlamentar minha, que a gente destinou para a plantação de muda de pitaia, destinou para compra e distribuição na Secretaria de Feiras e Mercado dos agricultores cadastrados, né, para fazer a plantação. Então, incentivar essas pessoas a não ter só uma terra improdutiva, tornar esta terra produtiva e lucrativa, né? Para ele possa viver daquela renda da pitaia. Da cultura, né? Claro. A pitaia ela é de origem, inclusive, mexicana, só que Manaus ela tem um ciclo de produção. Boa, nós temos um centro hoje, exatamente. Nós temos assim, foi uma planta que deu certo no Amazonas. Sim. O rambutã é uma planta que também tem dado certo aqui. Então, nós temos umas culturas de fora, sim, que aqui está dando bem e que nós podemos vender para merenda escolar, né? A pitaia é uma planta riquíssima, né? É uma fruta muito rica e que nós podemos fazer o quê? Esse produtor planta com a muda que a gente vai destinar, depois ele vende para merenda escolar, porque nós temos um programa nacional de alimentação escolar,
que ele pode fazer, a gente faz uma cadeia de venda, de consumo, né, de lucro, renda, gera emprego, gera renda e alimentação de qualidade, né, porque a pitaia é uma fruta que vem para inovar. Então, assim, eu não estou fazendo a defesa da pitaia, eu faço a defesa da produção. Né? Se fosse outra fruta, poderia ser também. Mas a gente tem uma cultura... Um projeto piloto, né? Exatamente. E tentar evidenciar essa cadeia que está em evidência aqui. Com certeza, é. E nós estamos bem aqui perto de Manaus, bem aqui mesmo, no quilômetro 35, nós temos uma grande produção de pitaia. Quer dizer, o cara teve a coragem de fazer aquilo, um projeto que deu certo. Conhecemos o trabalho da professora Jaqueline, vereadora, que representa aí o gênero feminino. Mas agora eu gostaria de saber quem é a Jaqueline fora daqui da Câmara Municipal de Manaus. Bom, eu sou a Jaqueline, igual mãe de família, igual a todo mundo, né? Muitas mulheres e trabalho, lavo prato, olha aqui minha unha tudo cortadazinha, eu sou comum. As pessoas pensam com o vereador, uma vereadora, ele é diferente, ele é a mesma pessoa numa roupagem diferente. Né? Eu estou aqui no Poder Legislativo, a gente tem a capacidade de ajudar ou prejudicar a população, se, dependendo da lei que você vai colocar em pauta. Mas eu sou mãe de família normal, eu tenho 3 filhos, né? Meus filhos todos 3 enveredaram pela medicina, são médicos, o meu marido é médico e os filhos seguiram a profissão do pai. Né? Filhos, casei já um pouco com a idade, eu tenho 58 anos, mas eu casei com 30. Então, meus filhos são novos, não sou avó ainda, doida para ser avó, né? Para ver como é que é criar netinho, porque o filho você cobra, do neto você estraga, né, o neto? Então, do filho você bota a rédea e no netinho você solta, quem vai cobrar é o pai, né? Então, eu sou uma pessoa que gosta de trabalhar, gosto mesmo de trabalhar. Para mim, trabalhar não é sacrifício. Eu gosto de me levantar todo dia, ir para o campo, de batalha, né? O campo, porque todo dia você vai matar um leão. Política, tu sabe como é que é. A gente todo dia, e sendo mulher, a gente tem que trabalhar mais para mostrar que nós somos eficientes e eficazes. Então, dizer que a política para a mulher é mais fácil, não é mais fácil. Ela é mais difícil, porque a gente tem que provar todo dia que a gente pode mais. Então, eu gosto muito de trabalhar em área de rural, né, nas escolas, então eu sou de rua, eu não sou aquela vereadora que gosta de ficar o dia todo recebendo no meu gabinete. Agora, quem chegar a gente recebe, atende, né? Mas eu não sou de gabinete, eu sou de campo, né, de rua. Professora Jaqueline, foi uma honra recebê-la aqui no Câmara é por Elas. Você está sendo a primeira convidada, de certa forma está estreando nesse programa que a gente procura falar sobre a representação do papel feminino aqui na Casa Legislativa, outros tipos de lideranças que elas ocupam. Eu fico muito feliz e honrada de recebê-la aqui para conhecer um pouco o seu trabalho e apresentar às pessoas que vão assistir a este programa. Olha, eu agradeço e fico feliz que tem esse espaço, né, destinado às mulheres, né, especificamente. Por quê? Porque às vezes a nossa fala não ecoa tanto quanto dos homens, porque aqui nós somos 4 mulheres. Nós somos, assim, uma representatividade muito tímida ainda de mulheres no parlamento. E essa conversa que a gente teve, essa troca aqui, ela pode servir de espelho para outras pessoas. Olha, Jaqueline está lá, foi minha professora. Eu também posso ser vereadora, né? Eu posso também estar no parlamento. E o parlamento precisa de um equilíbrio na questão do gênero. Nós temos mais homens, nós somos aqui 41 assentos, né? O que é 41 assentos? São 41 vagas de vereador, 41 vagas. E nós temos hoje 4 mulheres e 37 homens. A gente quer dizer assim, a gente quer brigar porque ter tudo. Não, a gente quer o equilíbrio. E em 47, em 41 a gente poderia ter 50, né? Aliás, 50%. A gente queria esse equilíbrio na distribuição dos gêneros, né? Esse espaço para a gente equilibrar a nossa voz. Quando você não tem voz, aqui é onde você ecoa a voz do povo. Então, se você não está aqui para falar pelo povo, o gênero, a gente vai perdendo esses espaços. Então, a mulher tem que avançar nessa questão da política. Espaço de política também é importante para a mulher, nesses espaços de poder. E a gente tem que aumentar a participação, porque nós somos 53% de eleitoras. O eleitorado todinho, 53% é de mulher. E nós somos 10%, menos de 10% de representatividade nesta casa. Então, nós temos que ampliar nossa representatividade nos parlamentos, no geral, do Brasil todo, senadores, né, mais senadoras, mais deputadas federais,
mas acho que nós não temos nenhuma deputada federal hoje, né? Mais deputadas estaduais, nenhuma senadora no Amazonas, há muitos anos que não existe, né? Por quê? Porque a gente é tímida na questão né? Política partidária. Então a gente faz esse apelo que as mulheres se empoderem, né? Na questão política, que participem, porque quando a gente não tem voz, a gente não tem vez. Ficamos felizes com a sua participação aqui no programa. Obrigada. Eu é que agradeço pelo convite.